Numa vila esquecida pelo tempo, onde as casas de barro se misturavam ao chão seco e repleto de memórias, vivia Clara, uma mulher de olhos tristes e coração ferido. As paredes da sua casa, antes vibrantes com risos e música, agora eram apenas testemunhas silenciosas do vazio que a cercava. Havia 1 ano desde que a vida a atingira de forma cruel, a perda do filho, fruto de um acidente inesperado. A dor, como uma chuva incessante, havia consumido cada fragmento de alegria, deixando um lamento no lugar do que um dia foi amor. No exterior, o céu carregava nuvens pesadas, como se refletisse o estado de espírito de Clara. Os ventos sopraventavam amargamente, arrastando folhas secas e levando embora as esperanças de um futuro melhor. Em cada canto da vila, os sussurros da dor dela eram ouvidos, mas ninguém ousava se aproximar. Uma lamparina, pendurada na entrada da casa, piscava como um farol solitário num mar tempestuoso. Seu brilho agonizante anunciando uma solidão que se tornava cada vez mais opressora. Numa tarde, enquanto a luz do dia começava a ceder espaço à escuridão, Clara caminhava pelas ruas estreitas da vila. O vento, que trazia consigo o perfume da terra molhada, fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas. Ela parou ao lado de um retrato pendurado na parede de uma antiga construção. Era a imagem de seu filho, sorrindo, vivendo cada momento como se fosse um presente. O peso do arrependimento a fez hesitar, e em um instante a dor a atingiu como um golpe físico. Ela ainda poderia tê-lo protegido, poderia tê-lo salvado. Era uma dor tão profunda, tão enraizada, que Clara, acompanhada de seu lamento, sussurrou palavras de desespero ao vento, que se tornara seu único confidente. Ela não queria mais existir nesse mundo de sombras, a vida havia perdido todo o sentido. Foi nesse instante que um barulho a tirou de seu torpor. Um grupo de crianças descia correndo a rua, rindo e brincando. Quando uma delas, uma menina de cabelos despenteados e olhos brilhantes, deslizou e caiu, fazendo ecoar um som de pequeno impacto. O riso se transformou em lágrimas e algo dentro de Clara se agitou. Sem pensar, ela correu até a criança. Seus pés levavam-na a um lugar desconhecido dentro de si, o lugar que guardava o calor do cuidado, o amor adormecido. Ao chegar ao lado da menina, Clara se viu embaçada pelas memórias. Em uma fração de segundo, a dor da perda misturou-se com a vontade de proteger. Ela ajudou a pequena a levantar, e as duas trocaram um olhar. Naquele momento fugaz, algo mudou. A lamparina balançou levemente, como se estivesse se preparando para acender uma nova chama. O raio de esperança parecia querer quebrar através da nuvem de luto que havia se instalado em Clara. Mas a fragilidade da situação logo se manifestou. Clara hesitou, o peso da culpa a prendendo como âncora no fundo do mar. Poderia ela novamente abrir seu coração? Poderia permitir que a luz entrasse em sua vida? A dúvida pairou no ar, enquanto o vento continuava a soprar, levando consigo os ecos da dor, mas também um sopro sutil de uma nova possibilidade. A lamparina tremeu, mas não apagou. E assim, o caminho de Clara estava prestes a mudar, mas a pergunta ainda pairava no ar. Poderia ela permitir-se amar novamente? Clara olhou novamente para a menina, que agora exibia um sorriso tímido, um reflexo inocente da alegria que ainda chegava o sol a seu coração pesado. Havia algo naqueles olhos brilhantes que a fez sentir uma onda de nostalgia misturada à dor. Era como se, naquele momento, pudesse ver seu filho ali, em cada risada e movimento, efêmero e vibrante. "Você se machucou?" Clara perguntou, sua voz tremulante. O medo de abrir-se, mesmo em um momento tão simples, quase a impedira de fazer a pergunta. Mas a fragilidade da vida encontrou um eco genuíno no seu desejo de se conectar. A menina balançou a cabeça, enquanto wiped os olhos com a mão pequena e suave. "Não foi nada", murmurou. "Estou bem." E naquela resposta, uma pequena luz se acendeu no coração de Clara. Era o primeiro contato humano que sentia naqueles últimos anos de reclusão. O calor do impulso de cuidar, de proteger, de amar,
Tudo estava ali, agindo como um ímã que a atraía para aquele momento, mesmo que ainda estivesse envolvida na sombra do passado. Mas o mundo ao redor delas rapidamente fez com que Clara parecesse uma estranha em sua própria vida. O grupo de crianças, já recuperado da queda, voltou a brincar, alheio ao que se vivia no interior da mulher. Distraídos, eles apenas faziam ecoar risadas e chamadas de amigos, enquanto Clara continuava com a menininha em sua mente, enfrentando uma alucinação que a apanhava entre cuspidas de realidade e um mar de lembranças. Certa de que não era ali que ela pertencia, Clara voltou-se para ir embora, mas a voz da menina ecoou mais uma vez, interrompendo seu lamento interno. Você não pode ir embora, senhora! Você me ajudou! As palavras eram simples, mas carregavam um peso que, por um momento, pareceu romper as correntes que prenderam Clara a um silêncio torturante. Ela virou-se, enfrentando a vulnerabilidade que nasceu naquele instante. Precisamos nos ajudar umas às outras, não é? Mas as lembranças surgiram como um turbião e mais uma vez Clara se viu em onda de confusão e autocrítica. O passado a perseguia como um lobo faminto. Seu coração gritou por perdão, a falta de proteção que oferecera ao seu filho, o relutante amor que se escondia sob as camadas de dor. Ao olhar a menina novamente, sentiu-se como uma estranha, não só em seu próprio coração, mas naquele mundo vibrante e repleto de vida. No entanto, a conexão se formava, mesmo que com camadas de desconfiança e dúvida. A menininha também hesitava. O olhar carregado de expectativa e esperança se mantinha fixo em Clara, que estava agora dividida. Queria fugir da pressão de sentir e recordar, mas achou em si uma vontade inexplicável de protegê-la, com uma força que parecia surgir de suas entranhas. "Qual é o seu nome?" Clara perguntou com um fio de voz. A menina se aproximava, ainda com o rosto tingido de incerteza. "Maria", respondeu a garotinha, seus olhos ainda brilhando como estrelas. "Eu quero ser sua amiga." A declaração direta a fez rir nervosamente. Clara balançou a cabeça, lembrando-se das muitas amizades que perdera, da solidão que se infiltrava nas relações e do desejo de escapar dele novamente. Mas o olhar de Maria não continha a dor que sentia. Ela brilhava, uma luz pura contra a opressão que Clara trazia como uma nhaga. "Você pode me ajudar a guardar o seu sorriso, Maria", respondeu Clara, a penumbra começando a abrandar. A menina inclinou a cabeça, confusa, mas animada. "Eu sempre sorrirei", disse ela, já começando a saltitar. "E você também pode", Clara orou dentro de si, desejando com fervor que a corrida de vida daquela garotinha não fosse um bálsamo temporário, mas um renascimento. As duas não perceberam que os outros meninos e meninas das proximidades se aproximavam, atraídos pela figura peculiar de Clara e a encantadora essência de Maria. O sol se escondeu atrás de nuvens escuras, mas o calor subitamente irrompeu entre elas e o momento cresceu com a luz e risadas das crianças. Clara mal tinha notado que os pequenos estavam jogando uma bola na sua direção até que uma delas rolou até seus pés. Ao pegá-la, ela sentiu o rosto de Maria iluminado pela expectativa. Ela percebeu então que o impulso da vida, a conexão humana, não era algo que poderia ser evitado. O sorriso de uma criança, sua luz obtida diretamente do brilho da vida, não poderia ser resistido. Era uma força que unia as peças quebradas e embutidas no seu coração. Clara ficou parada por um momento, segurando a bola enquanto sentia o peso do olhar da pequena. Algo dentro dela mudou. O eco da dor que outrora dominava sua existência deu espaço a um novo tipo de melodia, um canto silencioso que pulsava pelos corredores do coração. Ali, diante de Maria e de todas aquelas crianças, a lamparina da alma de Clara iluminou-se lentamente através da escuridão, talvez numa tentativa de acordá-la para algo maior. E embora a batalha interna e o medo continuassem a despontar lá no fundo, mesmo assim, a coragem estava se agigantando como um convite sutil à recuperação. Agora, Clara não poderia mais negar que a conexão humana, mesmo na sua fragilidade, fazia parte da beleza da vida. Uma vida que, por tanto tempo, havia hesitado em recuperar.
O cenário em torno delas clamorosamente vibrava com as risadas das crianças, mas na alma de Clara, um eco profundo ainda a chamava de volta à fragilidade de amar, de permitir-se recomeçar. O sopro sutil de uma nova possibilidade estava ali, quase palpável, aguardando uma resposta. Era um sopro claro como a inocência de Maria. E o tempo a levou a crer que, talvez, amar novamente não precisasse ser aflitivo, mas sim a maior libertação que poderia oferecer a si mesma. A lamparina dentro dela queimava mais intensamente do que nunca, e Clara se perguntou se, de fato, nos pequenos gestos de compaixão e conexão, poderia nascer um amor transformador. Clara observava as crianças brincando, cada risada dela soando como um eco distante de tempos mais felizes. A luz do sol filtrava-se suavemente entre as folhas das árvores, e a vida parecia pulsar com uma energia renovadora ao seu redor. Porém, mesmo no calor desse momento doce, uma sombra de dúvida se instalou em seu coração. Podia ouvir a voz de seu passado sussurrando, cheia de desconfiança. Você não merece isso, não se arrisque novamente. A figura de Maria, pequena e vibrante, começava a ganhar mais destaque em seus pensamentos, como uma flor que desabrocha em meio ao concreto. Era uma conexão que centralizava a atenção de Clara, fazendo-a duvidar do seu próprio medo. No entanto, quando o olhar da menina encontrou o dela, uma corrente quente de carinho começou a emergir, contradizendo a frieza que a cercava há tanto tempo. Mas logo, como uma tempestade se aproximando, os fantasmas de Clara começaram a se manifestar. Dias depois daquele primeiro contato, Clara foi abordada por outros moradores da vila. O murmúrio que crescia sobre a sua interação com as crianças levava a questionamentos impertinentes. Por que ela está se envolvendo com elas? Talvez busque um jeito de fugir de sua própria dor, diziam em tom de desprezo, ácidos como a chuva que pode deixá-las cinzentas. Essas palavras a afetaram mais do que ela gostaria de admitir, e sua autoestima vacilou como uma lamparina exposta ao vento. Um dos vizinhos, um homem idoso que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, expressou uma preocupação que Clara não esperava. Cuidado, essas crianças podem te quebrar mais uma vez. Nesse momento, o passado começou a se misturar com o presente. Imagens de humilhações passadas ressurgiram, como ecos de um amor não correspondido, dando-lhe a certeza de que a vulnerabilidade poderia ser um convite ao sofrimento. Todo dia, Clara lutava contra a vontade de buscar o olhar de Maria e se permitir sucumbir à alegria que aquelas crianças ofereciam. A dúvida começou a criar raízes, e o calor do amor que nascia parecia cada vez mais distante e inatingível. Um certo dia, enquanto caminhava pela vila e o vento gelado açoitando seu rosto, Clara notou que a lamparina dentro dela estava hesitante, como uma chama vacilante prestes a se apagar. Ela se dirigiu até seu lar, um pequeno espaço que não se sentia como um lar, mas como um refúgio temporário. Nas paredes, as memórias de sua dor ainda estavam impressas. Cada lágrima, cada sorriso perdido ainda marcavam a estrutura do local. Sentou-se à mesa de madeira desgastada, segurando uma antiga fotografia de sua família. Os rostos que outrora eram luz, agora pareciam sombras na neblina do tempo, e um nó se formou em sua garganta. A lamparina, agora apagada, lembrava a Clara que o medo e a dor pareciam mais confortáveis para ela do que o amor. Em um momento de desespero, ela decidiu buscar as crianças. Um impulso de fé miserável que lhe restava forçou seus pés a caminhar em direção ao parque, onde Maria e os amigos estavam. Mas, ao se aproximar, a voz interna da dúvida se intensificou. Elas se afastarão se você mostrar seu verdadeiro eu. Você não é digna desse afeto. Justamente quando estava prestes a mudar de direção, um grito alegre ecoou ao longe. Era Maria chamando. Um pingo de esperança, talvez? E mal havia terminado de pensar na impossibilidade de ser aceita, uma de suas aventuras pessoais, o momento em que fez um laço e se sentiu leve, soou através do ar, o chamado da liberdade. Clara decidiu ir, apenas para ver, só uma vez mais. Assim que Clara entrou no parque, o calor e a alegria das crianças a envolveram. Maria correu em sua direção, a sorrisão largo iluminando o rosto da menina.
Neste instante, o confronto entre dúvida e esperança parecia quase palpável. A lamparina dentro dela começou a brilhar novamente. Mas havia uma fenda, um buraco que ainda a limitava de se entregar completamente. Com o coração acelerado, Clara se viu dividida em escolhas e medos, entre o desejo de se conectar e a necessidade de se proteger. Para onde essa nova jornada iria levá-la? Ante o eco do seu grito interno, a presença inocente de Maria se apresentou como a resposta que ela buscava. Mas a batalha não estava nem perto de acabar. E a verdade era que, mesmo em meio ao riso e à luz, a dúvida ainda ameaçava apagar a chama que começava a ressurgir. E enquanto Clara observava as crianças brincarem, ela se perguntava se seria mesmo capaz de deixar seu coração abrir-se inteiramente e se permitir sentir mais uma vez. Um novo sopro de fé se esgueirava ao seu redor, como uma brisa suave. Mas o desafio da escolha e a delicadeza da vulnerabilidade estavam apenas começando. E ali, nesse momento de incerteza, uma coisa ficou clara. Cada novo ato de solidariedade e gentileza poderia ser um estopim para o renascimento da luz. No entanto, a pergunta continuava a ecoar em sua mente. Clara seria capaz de romper o ciclo da dor e dar um passo adiante? As semanas passaram e à medida que Clara se aventurava mais no parque, a conexão com Maria floresceu. Com as crianças brincando sob a luz do sol e as risadas ecoando pelo ar, Clara começava a se sentir parte de algo maior. Contudo, a sombra da dúvida acompanhava seu cada movimento. Mesmo em momentos de alegria, o medo de se abrir e assim se fragilizar nunca deixava seu lado. O parque tornara-se um refúgio, mas também um campo de batalha interno. Clara não pôde deixar de notar como Maria, ao seu redor, parecia ser um ímã para a amizade e a aceitação. Era como se a luz da menina iluminasse até as partes mais sombrias do seu eu. Entretanto, o contraste com a própria incerteza deixava Clara aflita. O passado ainda a seguia, duro e implacável, como uma tempestade prestes a desabar. Certa manhã, enquanto olhava para o céu cinzento, Clara percebeu que as nuvens começavam a se aglomerar, formando uma espessa cortina de incerteza. A atmosfera parecia conter toda a pressão de sua vida não vivida, e ela se viu à mercê de um novo tipo de conteúdo, a dor. Assim que chegou ao parque, sentiu um frio na barriga, um sinal instintivo de que um dos dias mais desafiadores de sua vida estava prestes a acontecer. Maria estava lá, com seu sorriso contagiante, mas mesmo isso não foi suficiente para aquecer a alma de Clara. A pequena levantou a mão para acenar, mas logo um grupo de outras crianças se juntou, e Clara sentiu como se estivesse observando tudo de uma distância intransponível. A insegurança começou a se transformar em uma pressão insuportável, e como um terremoto prestes a devastar um lar, algo desmoronou dentro dela. Eu nunca serei como elas, pensou, a amargura rastejando por sua mente. Seus medos mais profundos floresceram, receios de ser rejeitada, de não ser digna do afeto, de não saber como amar sem se ferir novamente. A imagem do parque, antes vibrante e cheia de cor, parecia agora um mundo em tons de cinza. Naquele momento, um grito cortante soou no ar. A filha de uma das mães que se balançava perto havia caído. O choro ecoou e todas as crianças foram atraídas para o evento. Clara se sentiu novamente afastada, como uma estranha observando uma cena familiar de longe. Uma onda de tristeza a envolveu e, sem saber o que fazer, ela começou a afastar. Sem perceber, havia se retirado do contexto em que se sentia viva. Passaram-se alguns dias e a omissão de Clara era quase palpável. Ela não retornava mais ao parque. A vida em sua nova solidão se transformou em uma rotina vazia e repetitiva. O silêncio da casa era ensurdecedor, como um eco de vozes que nunca mais voltariam. Foi nesse silêncio que a dor a atingiu em pleno peito, fazendo-a sentir-se enclausurada em um labirinto sem saída. A lamparina, que antes começara a brilhar novamente, agora estava apagada, guardada em um canto da memória. Marcos, seu amigo de longa data, notou seu afastamento.
Certa noite, tomou coragem e bateu à porta de Clara. Ao abrir, ela viu a preocupação refletida em seu olhar. "Clara, posso entrar?" Ele pediu suavemente. Assim que começou a conversar, Clara se viu envolta em um anseio nostálgico e solene, mas ao mesmo tempo uma onda de culpa a atingiu. "Estou decepcionando todos, até mesmo aqueles que se importam comigo." Marcos percebeu a dor que Clara trazia consigo e, com uma voz baixa, mas firme, disse: "Às vezes, precisamos cair no abismo para entendermos a importância de voltar a subir." Para Clara, aquelas palavras foram um choque, como uma gota d'água na escuridão. Porém, a tristeza rapidamente se instalou novamente, como um vasto oceano sem fim. Naquela noite, perante a ausência de qualquer luz ou esperança, Clara decidiu encerrar as comunicações. A barreira que havia levantado transformou-se em um muro. À medida que os dias se passavam, a dor se tornou sua única companheira. E apesar da vulnerabilidade, algo dentro dela desejava ardentemente romper a solidão. Mas a cada passo em direção à luz, o passado sussurrava: "Você não pertence aqui, não é digna." No auge dessa tempestade interna, a lamparina, que antes havia começado a piscar, agora se tornara um símbolo de sua dor, um lembrete constante das oportunidades que perdera e do amor que nunca se permitiu sentir. As chuvas que antes lavavam as feridas e renovavam a esperança, agora pareciam uma maldição, não um renascimento, mas um afundar nas próprias inseguranças. E, em uma noite silenciosa, Clara encontrou-se sozinha, olhando pela janela e observando a chuva escorrer pelo vidro. O eco da solidão amplificava sua dor, enquanto o mundo do lado de fora seguia em frente, alheio aos combates internos que ela enfrentava. A lamparina em seu interior havia se apagado, e ela, mergulhada em seus próprios pensamentos, finalmente compreendeu. Suas escolhas não apenas moldaram seu passado, mas também estavam ditando seu futuro. O pensamento a incomodava, mas, de algum modo, uma nova centelha de dúvida começou a se formar. E se houvesse uma maneira de reconquistar essa luz perdida? Ela olhou para o céu, agora limpo após a tempestade, vislumbrando as estrelas começando a brilhar. Aquela imagem, a beleza da noite levando a luz de volta ao mundo, acendeu uma leve chama entre as cinzas. Mas a pergunta persistia em sua mente. Conseguiria realmente dar o primeiro passo para reverter sua cicatriz emocional? E, como se o universo estivesse ouvindo, um primeiro brilho apareceu. Imagem de uma esperança que, embora distante, ainda era possível de alcançar. O burburinho que se seguiu foi seu próprio coração, começando a se agitar novamente, como se a lamparina quisesse acender mais uma vez. Mas a dúvida ainda pairava no ar, desafiando seu renascimento. A batalha apenas começara. E com isso, Clara se viu perdida em um limbo, entre a escuridão que tanto conhecia e a luz que tanto desejava. Após dias e noites de tempestade, a paz parecia finalmente ter encontrado seu caminho até Clara. Um sopro de esperança surgiu em sua alma, despertando um desejo adormecido de transformação. Era o momento em que a vida, até então enredada em trevas, começava a vislumbrar uma nova luz. Naquela manhã ensolarada, Clara acordou com um novo propósito pulsando dentro dela. A luz da lamparina, ainda simbolizando sua dor, agora lhe oferecia um novo significado. Não um lembrete da solidão, mas um chamado à ação. Olhou pela janela, observando a vida que pulsava lá fora. As crianças brincavam na chuva, os pássaros voltavam a cantar e uma nova vida começava a se desenhar diante de seus olhos. Clara sentiu que poderia se permitir experimentar essa alegria, essa espontaneidade. Decidida, vestiu-se com suas roupas mais coloridas, aquelas que há muito mudavam de lugar dentro do guarda-roupa, esquecidas em meio à sua tristeza. E ao fazê-lo, fazia uma pequena revolução em seu ser. Caminhando pela vila, seu coração acelerava. Cada passo que dava era incerto, mas ao mesmo tempo uma descoberta. Aproximou-se da pracinha no centro, onde uma mulher idosa vendia flores recém-colhidas.
As flores, coloridas e vibrantes, pareciam brilhar sob a luz do sol, e Clara, sem pensar, comprou um buquê. Esse gesto simples, uma pequena ação de bondade, acendeu um novo brilho em seu interior. Ao olhar para o rosto da mulher, Clara viu um reflexo dela mesma, vulnerável, mas com um sorriso que emanava esperança. Conforme caminhava, o símbolo da lamparina ainda a acompanhava em seus pensamentos. Mas agora era uma guia, não um peso. O que antes parecia uma lâmpada quase apagada estava começando a brilhar de novo. Clara parou ao lado de uma pequena fonte na pracinha, mergulhando os dedos na água cristalina. As gotículas que escorriam, refletindo a luz do sol, foram um lembrete de que a vida flui, mesmo que não percebamos imediatamente. Enquanto observava a água, ela se lembrou de uma criança chamada Lucas, um menino da aldeia que sempre olhava para ela com curiosidade. Preferia se isolar e esquecer que havia seres humanos por perto, mas nas últimas semanas, Lucas havia se aproximado. Ele, com seu espírito livre e inocência, se tornaram um ponto de luz proporcionado pela vida. Clara decidiu que era hora de oferecer ao menino um pouco de sua nova força. Aquele dia, ela pegou as flores que havia comprado e caminhou até a casa de Lucas. Ele estava sentado em um pequeno balanço na varanda, os olhos fixos no horizonte. Ao vê-la, ele sorriu, e Clara sentiu o peso da tristeza se dissolver um pouco mais. Com as flores nas mãos, se aproximou e se apresentou com um gesto de bondade. "Olá, Lucas. Estava pensando em você. Trouxe estas flores. Você gostaria de plantá-las juntas?" A hesitação em sua voz foi completamente substituída por um entusiasmo genuíno. Clara viu o brilho nos olhos de Lucas quando começou a falar sobre como as flores transformariam o espaço em um verdadeiro jardim. Ele olhou para ela, admirado e surpreso. "Você realmente acha que flores podem crescer aqui?" ele questionou, com uma mistura de esperança e desconfiança. "Sim, ao cuidarmos delas com amor, elas florescerão assim como nós podemos", respondeu Clara. E neste ato simples de plantarem flores, Clara e Lucas começaram a transformar aquele espaço, tanto físico quanto emocional. O riso da criança ecoava e a lamparina em seu peito queimava mais forte. Conforme os dias passaram, Clara começou a se encontrar não apenas com Lucas, com os outros moradores da vila. Sua bondade não passou despercebida. Um novo sopro de fé a motivava, e aos poucos ela se tornou parte daquele local que antes considerava distante. Os pequenos gestos, como ajudar a consertar uma cerca quebrada ou oferecer sopa a um vizinho idoso, alimentaram não só os estômagos, mas também as almas. E a lamparina em seu coração deixou de ser um símbolo de dor e começou a representar a luz que ela irradiava. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Clara descobriu que a vulnerabilidade não a tornava fraca. Ao contrário, era uma fonte de compreensão e compaixão que ela poderia oferecer ao mundo. Entretanto, enquanto vibrava em sua nova luz, uma sombra do passado frequentemente se esgueirava. O eco da dúvida continuava a sussurrar: "Você não pertence aqui, você nunca será digna." E em alguns momentos, especialmente quando a noite chegava e as memórias começavam a revirar-se, essa sombra ameaçava apagar sua chama. Mas agora Clara tinha um novo recurso: o apoio dos que a cercavam. O carinho e a bondade de Lucas, a força dos vizinhos e o poder de suas escolhas se tornaram seus aliados na luta contra a escuridão interna. Em uma noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Clara acreditou firmemente que estava pronta para enfrentar seu passado de frente. Ela ergueu a cabeça, fechou os olhos e deixou lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. A lamparina agora ardia intensamente, e Clara reconheceu seu próprio valor, não como um ser perfeito, mas como um humano, intenso e falho, que merece a chance de amar e ser amado. E assim, com uma respiração profunda, ela fez um pacto silencioso consigo mesma. Não permitiria que o passado definisse seu futuro. Ali, sob a luz das estrelas, Clara fez silêncio aos ecos da dúvida. Como um renascimento, ela começava a abraçar cada pedacinho da sua vida, cada alegria e cada dor, como parte de sua jornada. Mas, no fundo do seu coração iluminado, uma nova questão borbulhava.
como a luz da lamparina se tornara sua aliada, ela percebeu que esta era apenas a primeira etapa da verdadeira batalha. O que viria a seguir? O grito das trevas ainda ecoava em sua mente, mas a leveza de um novo começo estava prestes a surgir. Com um novo sopro de fé, Clara se preparou para dar o próximo passo na sua jornada de transformação. A batalha era interna, mas agora ela se sentia mais equipada e forte. A lamparina havia se tornado um farol atrás de sua solidão, e ela estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas até onde sua luz poderia ir. A manhã seguinte trouxe consigo um céu azul celeste, uma promessa de renascimento. Clara despertou com o canto dos pássaros, uma melodia que parecia ecoar seu novo estado de espírito. A lamparina, agora uma companhia constante, iluminava seu quarto pequeno e simples, como um farol de esperança. Ela se sentia diferente, com uma nova disposição para enfrentar o que estivesse por vir. Com um sorriso tímido, Clara vestiu-se e saiu em direção à vila. Havia algo sagrado na ideia de que ela estava prestes a confrontar seus medos, como se o universo estivesse alinhado para ajudá-la. O mercado da vila, que antes parecia um labirinto de olhares julgadores e sussurros maldosos, agora tinha uma nova cor. Cada rosto, cada riso de criança, cada chamado de venda se tornava um testemunho da vida pulsante ao seu redor. Ela respirou fundo, absorvendo essa nova energia enquanto caminhava em direção à barraca de Dona Rita, uma mulher idosa, conhecida tanto por suas ervas medicinais quanto por sua sabedoria. Dona Rita estava ocupada organizando as especiarias quando Clara se aproximou. A velha mulher levantou os olhos e sorriu, um sorriso que parecia entender o peso das emoções escondidas nas entranhas das palavras não ditas. Bom dia, Clara. Olhando para você, sinto que algo mudou. Sua chama interior está mais brilhante. O reconhecimento no olhar da mulher aqueceu o coração de Clara, que hesitou antes de responder. Bom dia, Dona Rita. Hoje sinto que posso enfrentar meu passado. Estou pronta. Eu quero libertar-me dessas correntes. As palavras saíram como um sopro de vida. Em sua mente, Clara estava decidida a deixar para trás os ecos do passado, mesmo sabendo que a jornada seria feita de espinhos. Dona Rita o observou com atenção e, após um momento, falou com a suavidade de uma mãe. Para iluminar o caminho adiante, devemos primeiro acender a luz de dentro. Você já imaginou como pode encontrar seu caminho ajudando os outros a se libertarem de suas correntes? A dor que você carrega pode se tornar um farol para os que ainda estão perdidos na escuridão. As palavras da mulher ecoaram como uma canção suave, fazendo sentido profundo dentro de Clara. Lembrando-se de Lucas, de sua bondade e apoio, Clara percebeu que o amor que recebera agora poderia ser revertido em luz e amor aos outros. Determinada, Clara pediu a Dona Rita orientações sobre como poderia ajudar. Oportunidades surgiram e a mulher idosa sugeriu que Clara se envolvesse com um grupo de apoio para jovens da vila que lidavam com problemas semelhantes. Clara hesitou. O medo da rejeição ainda estava presente, mas o desejo de fazer algo significativo superou a insegurança. Na mesma tarde, Clara se dirigiu ao Centro da Juventude, um espaço onde os jovens se reuniam, repleto de murais coloridos que contavam histórias de esperança e superação. À medida que caminhava pelas ruas, seu estômago se apertou. O peso do medo quase a fez desistir. Mas ela se lembrou da lamparina. Era agora um símbolo de sua jornada. Uma luz que não apenas iluminava seu próprio caminho, mas o dos outros também. Ao chegar ao centro, Clara se deparou com um grupo de jovens. A energia naquele lugar era uma combinação vibrante de risadas e sussurros nervosos. No entanto, assim que ela entrou, a conversa começou a murchar. E olhares curiosos se voltaram para ela. Em um instante, o passado reverberou em sua mente, mas não era a dor ou a vergonha que dominava seu coração, e sim a determinação de transformar aquela experiência. Oi, meu nome é Clara. Estou aqui porque quero ajudar. Eu também já passei por momentos difíceis e quero compartilhar o que aprendi.
Suas palavras jorraram como um fluxo de lava ardente, repletas de sinceridade. Uma jovem com lágrimas nos olhos levantou a mão. "Você se sente perdida, não é?" perguntou, com um olhar compreensivo. Clara sentiu a dor daquela pergunta como um eco de seu próprio ser. "Eu me sentia perdida, mas descobri que podemos ser a luz para aqueles que ainda estão na escuridão." Clara tentou manter a voz firme, um fio de esperança entrelaçado em suas palavras. Com isso, a conversa fluiu, lentamente quebrando a resistência. Um a um, cada jovem começou a compartilhar suas histórias de dor e desespero. Clara ouviu atentamente, permitindo que as experiências dos outros se fundissem às suas, criando um espaço seguro onde vulnerabilidade pulsava em cada palavra. Então, um murmúrio se espalhou. Um rapaz, cansado e angustiado, teve coragem de se abrir. "Eu sinto que não sou digno de ajuda. Às vezes, levo a dor dos outros e a escondo, como se fosse um peso a mais que tenho que carregar sozinho." As palavras ecoaram profundamente dentro de Clara, e neste momento não havia mais distância entre ela e os outros. Assim como a lamparina havia iluminado seu caminho, Clara se lembrou de que a luz poderia ser compartilhada. "Você não está sozinho. Os nossos erros não nos definem. Juntos podemos encontrar a força que nos faltava. Ninguém é digno de abrir mão do amor e da compaixão que existe dentro de cada um de nós." A sala ressoou com um aplauso involuntário, um reconhecimento da conexão humana pura. Clara percebeu que, em vez de estar sozinha, as pessoas estavam dispostas a se unir e enfrentar as trevas que os rodeavam. O amor e a compaixão que ela havia aprendido a abraçar em si mesma agora estavam se espalhando como uma chama vibrante, reacendendo esperanças e provocando mudanças. Enquanto Clara falava, a lamparina em seu coração queimava mais intensamente. A luz não apenas protegia, mas agora se tornara um símbolo de renascimento. Aquela era uma verdadeira transformação, não apenas sua, mas de todos ali, conectados por um fio invisível de humanidade. E assim, Clara estava pronta para enfrentar o que viria a seguir. Embora o passado ainda presente em sua vida, a luz se avolumava e com ela a possibilidade de um futuro diferente. O simbolismo da lamparina evoluíra, agora era uma luz compartilhada, um guia para os que estavam perdidos assim como ela. E assim, com cada palavra, a esperança renascia através de cada coração presente. A luz da lamparina nos corações dos participantes iluminava o pequeno salão comunitário, que agora pulsava com uma nova energia. Clara se sentia mais leve, como se o peso de suas antigas inseguranças tivesse sido dissipado por aquelas palavras de amor e apoio. O eco de suas vozes se entrelaçava, formando uma sinfonia de esperança que ressoava por toda a vila. Nos dias que se seguiram, a transformação foi notável. Clara e os outros membros da comunidade começaram a se encontrar com regularidade. Eles se reuniam na praça, trocando histórias de superação e partilhando suas lutas, enquanto a lamparina se tornava um símbolo central de suas novas vidas. Esse não era mais apenas um objeto, era uma tocha que marcava um caminho de renovação e união. A antiga residência de Clara, antes um refúgio de tristeza, agora se tornara um centro de acolhimento. As paredes que uma vez ecoaram sua solidão, agora ressoavam com risadas e conversas calorosas. Havia flores em vasos nas janelas e a lamparina iluminava os rostos de crianças que entravam e saíam, trazendo energia contagiante ao lar. Certa manhã, enquanto preparava um chá, Clara recebeu a visita de um homem que conhecia do passado. Seu nome era Rafael, alguém que tinha sido amigo de seu irmão e que, por anos, carregara o peso da culpa por não ter sido capaz de impedir sua tragédia. Ele se apresentou, a expressão no rosto refletindo um misto de hesitação e esperança. Clara, eu soube do que aconteceu, começou Rafael, suas palavras tremendo no ar. Eu vim tentar fazer as pazes com o passado. Sinto que, em parte, fui responsável. Clara olhou bem nos olhos dele, sentindo a dor que emanava de seu ser. Ao invés de raiva ou rancor, uma onda de compaixão a invadiu.
Nossos caminhos nos trouxeram a este momento, respondeu ela, a lamparina ao fundo iluminando suas faces. Carregamos as sombras de nossos passados, mas isso não nos define. Perdoar não é esquecer, trata-se de liberar o peso que carregamos. Rafael a observou e, em um instante, o reconhecimento de sua própria dor e arrependimento começou a brilhar com uma nova luz. Um manto de alívio cobriu seu rosto e um sorriso nervoso brotou em seus lábios. Eles se sentaram às sombras da lamparina e compartilharam histórias, rindo e chorando ao mesmo tempo, como se a cura estivesse sendo tecida diante deles. A comunidade, ainda vibrando com as mudanças, começou a se organizar em torno de um projeto transformador. Clara e Rafael começaram a trabalhar juntos, usando a força adquirida nesse renascimento para ajudar outras pessoas da vila que estavam à margem, atingidas pela dor e pela tristeza. Criaram um grupo dedicado a ouvir, acolher e ajudar a curar os corações aflitos daquelas pessoas que, assim como eles, haviam se perdido na escuridão. Os encontros se tornaram um evento semanal. Clara e Rafael acenderiam a lamparina na entrada da praça, sinalizando que o abrigo estava aberto. Quando os primeiros participantes chegavam, a luz refletida sobre a madeira do chão iluminava suas faces, revelando olhos brilhantes, cheios de esperança e anseios por uma nova vida. Clara percebeu que cada história compartilhada era uma janela aberta para a alma do outro. Cada lágrima chorada era um passo a mais em direção à cura. Com o passar do tempo, a vila se transformou, não apenas em aparência, mas em essência. As pessoas começaram a se unir, a estender a mão quando viam alguém em apuros, a cultivar sementes de bondade que rapidamente floresceram em um jardim de solidariedade. Aquela lamparina de Clara não era apenas um símbolo pessoal. Agora era a luz de toda a comunidade, brilhando com um propósito renovado. E assim, sobre o brilho da lamparina, um eco temático começou a surgir. Mesmo em tempos de escuridão, a luz reside em cada um de nós. É preciso apenas coragem para enxergá-la e a fé para deixá-la brilhar. Os erros do passado não são uma sentença de prisão, mas sim uma oportunidade de redenção, um convite para renascer no amor. Com um coração repleto de gratidão, Clara olhou ao redor da comunidade e, enquanto o sol se punha ao longe, ela sentiu que, finalmente, havia encontrado seu lugar. Não mais sozinha, mas rodeada por aqueles que, como ela, aprenderam que a verdadeira luz vem do compartilhamento e do amor.